Agora teremos participações de jornalistas, representantes de veículos da imprensa local. Pedimos, por favor, que eles já venham se encaminhando aqui para a frente. Lembramos que a OPECOM e o portal Acessa não enviaram representantes para participar do debate. Cada pergunta será feita em 30 segundos e cada candidato terá 2 minutos para a resposta. A ordem dos jornalistas foi definida em sorteio realizado ontem pela comissão organizadora do debate. Para começar, convidamos a aluna Fernanda Fernandes, do 7º período diurno de jornalismo do SES, que representa os nossos estudantes e a nossa assessoria de comunicação. Fernanda, 30 segundos para formular a pergunta. Obrigada, Gilze. Boa noite, candidatos. Qual é a proposta para a prevenção de ocorrência de deslizamentos em épocas de chuva em Juiz de Fora e em caso como ocorrido do bairro Santa Terezinha recentemente? Vamos sortear quem vai responder a pergunta feita pela Fernanda. Ela pode repetir a pergunta? Fernanda, por favor. Posso. Deixa eu só abaixar aqui. Desculpa, Santa Teresa. Qual é a sua proposta para a prevenção de ocorrência de deslizamentos em épocas de chuva em Juiz de Fora e em casos como ocorrido no bairro Santa Teresa recentemente? Ok. Quem responde a pergunta da Fernanda é Vitor Pontes, em 2 minutos, por favor. Certo. Bom, eu acho que no início a gente fez uma discussão com relação à geração de empregos, e acho que uma coisa acho que tem um pouco a ver com a outra, né? Acho que desenvolver a cidade significa desenvolver, mas acima de tudo, superando as contradições sociais que infelizmente o mercado faz com que cada vez mais aumente. E superar essas contradições sociais significa um planejamento urbano voltado para urbanizar principalmente as vilas e favelas, e principalmente as periferias. Essa deve ser a prioridade da prefeitura, principalmente, né? Criar uma política para desenvolver a cidade significa também superar as contradições sociais, como eu estou falando, né? E aí, acho que a nossa proposta, né, da criação de um estatal no ramo da construção civil, que na prática fortalece a prefeitura e faz com que a prefeitura consiga formular políticas independentemente das grandes empreiteiras, que na prática sufoca o município e faz com que políticas voltadas, por exemplo, para a urbanização esteja voltada principalmente ao interesse delas. E aí faz com que se gere problemas como, por exemplo, o trânsito no centro da cidade, que tem a ver com as grandes empreiteiras querem aumentar a taxa de uso e ocupação do solo. Então, ter uma política independente da prefeitura significa, sim, a gente iniciar uma discussão para resolver problemas como esse. E resolver problemas como esse significa um plano de obras públicas para a cidade, né? Como eu falei, priorizando a urbanização nos bairros de periferia, que deve ser a base da nossa prioridade e nossa atuação. Ok, obrigada. Convidamos o representante dos associados Minas, composto por TV Alterosa e Jornal Estado de Minas, Ricardo Beguini. Por favor, 30 segundos para formular a sua pergunta. Boa noite a todos. Alguns dos candidatos estão explorando nesta campanha os bons laços que mantém com os governos estadual e federal. E isso é importante porque Juiz de Fora está sem recursos e vai precisar para se reerguer. Gostaria de saber do candidato qual é a sua relação com o presidente Lula e com o governador Aécio Neves. Quem vai responder a pergunta feita por Ricardo Beguini é Rafael Pimenta. 2 minutos. Olha, a minha relação com esses dois cidadãos... Silêncio, por favor, para que o Rafael possa responder a pergunta. Rafael, só um minutinho. Vamos começar a marcar os 2 minutos a partir de agora, por favor. Bom, quanto aos dois cidadãos, eu já falei antes. A minha relação com eles é a mesma de toda a população brasileira. Ou seja, estou colocado do lado da maioria. E é até por isso que lançamos a nossa candidatura, porque achamos que o governo da Prefeitura de Juiz de Fora tem que estar ao lado da população e não das minorias. Estando ao lado da população, recebendo o apoio da população de Juiz de Fora e construindo com a população de Juiz de Fora uma democracia em que todos participem nas assembleias populares, nos conselhos populares, nas entidades civis, nos grêmios, nos sindicatos, nas associações de moradores, nós vamos construir a força da sociedade de Juiz de Fora para ir ao governador Aécio, que é meu conhecido da época do PMDB jovem, e irmos ao presidente da República, seja quem forem, porque as eleições vêm aí e vão se modificar os atores, e reivindicar o que nos cabe.
reivindicar o que é nosso direito e nosso interesse. Rechaçamos plenamente, completamente essa iniciativa demagógica que os candidatos ficam utilizando na campanha de Juiz de Fora para dizerem que são melhores do que os outros. Ledo engano, equívoco, a população não está interessada em demagogia, nós queremos é mudar as relações políticas em Juiz de Fora. Então, quando o Aécio vem a Juiz de Fora e passeia pela cidade com foguetório e tudo mais, 10 segundos. Sem nenhum demérito ao Custódio, mas há uma política que eu estou falando, eu pergunto, a população acredita Tempo nisso? esgotado, Rafael. Não acredita. Obrigada. Isso é engodo. Convidamos agora o representante do grupo Pio 12. Convidamos agora o representante do Grupo Pio 12, composto por TVE, Jornal Diário Regional e Rádio Globo, Aníbal Pinto. Sua pergunta, Aníbal, por favor, em 30 segundos. Boa noite a todos. A saúde de Juiz de Fora está basicamente concentrada na região centro-sul da cidade. Como descentralizar isso e com que recursos? Quem vai responder a pergunta do Aníbal é Tarcísio Delgado. 2 minutos. A rede hospitalar de Juiz de Fora está muito no sul da cidade, por condições históricas. Eu, quando estive na prefeitura e quando se começou a construção do hospital universitário, eu ajudei, fui muitas vezes, fui 2 vezes a Brasília falar com o ministro sobre isso, que era do interesse da cidade. Eu propus a quem estava na reitoria na época que nós matássemos 2 coelhos com a sua cajadada, que nós fizéssemos o hospital universitário e fizéssemos na Zona Norte, porque atenderíamos. E na época houve um repúdio total, dizendo que os professores da universidade não concordariam em ir para a Zona Norte trabalhar e que eles gostariam de trabalhar ao lado da universidade aqui. Muito bem. É preciso essa coisa ser enfrentada. A Zona Norte realmente nesse aspecto está mal desassistida. Embora Juiz de Fora tenha leitos acima da média da Organização Mundial de Saúde, ela está atendendo de uma maneira um pouco torta. Atende mais ao sul e não atende muito ao norte. E nós precisamos dividir isso. Por isso, os candidatos, acho que todos, estão assumindo o compromisso da construção do hospital universitário na Zona Norte, do hospital na Zona Norte. Agora, para construir hospital na Zona Norte, é preciso trazer recursos de fora. O orçamento municipal não tem condição de atender. É preciso fazer um bom projeto, levar o PAC e convencer o governo de apoiar e fazer o hospital. Essa é a nossa proposta. Vamos lutar para fazer. Acho que é possível fazer, mas não vamos nos iludir achando que com recursos próprios se faz isso. É enganar mais uma vez a Zona Norte. Vamos trabalhar para fazer? Eu, graças a Deus, sempre trabalhei e consegui. Acho que nós vamos conseguir outra vez no caso de chegar à prefeitura. Obrigada. Agora convidamos o representante da Rádio Catedral, Paulo Ribeiro. Pode formular sua pergunta, Paulo, por favor, em 30 segundos. Boa noite, candidatos. Juiz de Fora convive com um problema nem tão recente, mas que hoje adquire uma nova importância: a especulação imobiliária. De um lado, está um grande número de pessoas que vêm à cidade para estudar ou trabalhar e que, por isso, precisam de disponibilidade de imóveis para aluguel. Por outro, está o avanço do modelo de condomínios em regiões afastadas do centro e que hoje invadem áreas de preservação ambiental permanente. Caso seja eleito, de que forma o candidato pretende trabalhar com essas questões? Quem vai responder a pergunta do Paulo é Omar Pérez. 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, temos de cumprir a legislação existente. Se está havendo ou não especulação imobiliária, o que nós temos assistido são enormes investimentos de empresas locais, de empresas do município, e empresas de outras cidades, de outros estados. Isso é um ponto positivo para a cidade. Eu não acredito que a cidade, a municipalidade, a prefeitura, esteja autorizando a construção em áreas não aprovadas, em áreas inapropriadas. Se isso existir, a primeira coisa que tem que fazer é denunciar. Eu não tenho conhecimento disso.
Por exemplo, você falou muito na construção de um condomínio de luxo na Mata do Crambeque. Isso é fora de cogitação. No meu governo, eu vou desapropriar o Crambeque e vou fazer um parque ecológico ali. Ponto. Aquilo não tem valor comercial. Se alguém falar em comprar a Mata do Crambeque, eu vou ser o primeiro a entrar na justiça contra. Porque aquilo não pode ser tocado. Que valor tem? Aquilo só tem valor para a sociedade juiz-forana e nada mais do que isso. Vamos incentivar a construção de condomínios para estudantes? Vamos. Vamos propor às empresas que chegarem aqui, ou até mesmo as empresas locais, que construam visando o mercado imobiliário para estudantes que estão chegando à nossa cidade. Mas isso não depende exclusivamente da prefeitura, isso depende da vontade da decisão empresarial de quem vai investir no setor imobiliário. Portanto, o que nós temos de fazer enquanto prefeitura é manter a lei, cumprir a lei e evitar que ocorram aberrações como essa que você sugeriu estar existindo na nossa cidade. Isso no meu governo não vai acontecer.